Olá, tudo bem? Eu me chamo César Valverde e eu sou aluno do Moré André Klenrosa. Moré Klenrosa me prestou um serviço fantástico como meu professor e meu orientador. Ele fez para mim o meu mapa cabalístico, um trabalho que me trouxe revelações profundas de questionamentos que eu sempre fiz para a minha vida, coisas que eu queria saber de cunho espiritual, e o mapa me deu todas as respostas que eu precisava. Se você tem interesse em saber que lugar você ocupa dentro do reino de Deus, se você quer conhecer Deus um pouco melhor e se você quer ter um autoconhecimento do que você representa para Hashem aqui na Terra, por que você veio, por que você está aqui, eu sugiro que você também procure o Moré André Klenrosa e faça o seu mapa cabalístico. Forte abraço. Shemot 3.1. O livro Shemot é muitas vezes descrito como Êxodo, mas não tem nada a ver com Êxodo, é nomes. Esse é a verdadeira essência do livro, e traz uma essência de nomes divinos, como a gente pôde observar aí várias vezes em várias questões dentro da própria Torá, que não é um livro que deva ser lido segundo o nível peixe ali. A gente tem que construir realmente um nível maior, um nível mais elevado para poder construir. E só podemos fazer isso se aprendemos o hebraico, senão ficaremos para sempre dependentes, né, de pessoas, não que não tenha que ser, né, mas a gente fica aí preso nessa construção, longe da verdadeira Torá. Pois bem, então a gente tem aqui a mão forte, né, aqui que a gente vai estudar, Hazaká, e também Hasne, ou Hasne, não é? Que é sarça, tá vendo? E tem gematria 120, veja, 5 do rei, Samer é 60, um é 50 e outro rei, né? Então, 60 mais 50 é 110, mais 5 de um lado e 5 do outro. A gente tem exatamente aí uma composição do nível da Torá em relação a esses 120, que é realmente a idade de Moshe, e é um grau também, como a gente vai entender. Então, veja, assim, a compreensão aqui inicial é que Riné tem uma gematria, né? O Hasne, ou Hasne, duas vezes ele é citado aqui na Torá, nesse versículo, ó, Vaierá Male Adonai Elaive Belivat Ishi Mator Hasne Verá Verine Hasne Boer Baeste Verhasne. Mais uma vez agora, a palavra aqui sendo mais uma vez sendo repetida agora com um vavzinho ligado a ela, que é um conector, Aneino Cal, né? Pois bem, a gente tem então aqui uma versão, né, cristão, mensageiro de Adonai, apareceu-lhe no fogo ardente de uma sarça, e ele olhou e havia um arbusto todo em chamas, mas o arbusto não foi consumido. Versão hebraica. E um anjo de Hashem apareceu-lhe numa chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou. Eis a sarça ardia, o fogo, mas a sarça não se consumia. Vamos chegar aqui a um modelo
exatamente para entender, né, qual era essa sarça, né, para que a gente possa realmente compreender, porque senão a gente acaba trazendo assuntos muito altos para o nosso nível. Uma das gematrias possíveis, apesar de a gente já ter uma gematria de 120, e a palavra Hazak tem uma gematria aqui de 115, 120 também, as duas palavras têm a mesma gematria. A gente tem, então, 120 aqui e 120 também na palavra Hazak. As duas, Hazak e também Hazak é força, mão forte. A mão forte não está aqui, mas só forte, Hazak. Tem também gematria 120. Vamos colocar aqui só para a gente poder entender o que a gente está falando aqui. 120 é uma metáfora para 12 tribos, para 12 meses, também é uma metáfora, né, para 12 meses do ano, para a idade de Moshe, enfim, é uma construção da arca, demorou 120 anos. Estruturalmente, espiritualmente falando, uma das formas de gematrizar essa forma dessa palavra é essa aqui, chamada de Mispar Kadmim, né? Como funciona o Mispar Kadmim? Por exemplo, eu tenho o Aleph e o Beit. Veja, o Beit aqui está valendo 3, o Aleph 1. Eu somo o Aleph com o Beit e aí eu tenho 3. O Beit passa a ter 3. Somando 1 mais 2 mais 3. Então eu somo 1 mais 2, o valor original, mais 3, aí eu tenho 6. Veja, é complicado. Dalet, para ele dar 10. 1 mais 3, né? Mais, vamos aqui, 1 mais 2, 3, mais 3 do Gimel, e não 6, está dando aqui, mais 4, 10, e assim sucessivamente. Eu vou mantendo os valores e vou chegando a números diferenciados. Até que no Vav eu já tenho 21, no Rei eu tenho 15, e assim. E nesse tipo de gematria, gente, a gente tem aí, então, um valor diferenciado para essa palavra, Hasne. 120, vamos ter outros tipos de gematria, inclusive esse nome de gematria pode chegar ao próprio nome Shaddai, chega aqui a Mispah Musafi, 124, que poderia ser definido como 124 mais 125 degraus, que se deve subir na escada. Depois temos 305, tá vendo? É esse resultado aqui que é interessante para a gente. 305, ele tem a ver exatamente com 300 mais 5, ou seja, como a gente aprendeu diferente um pouco da realidade da Torá, tudo a gente elabora para uma questão de uma visão mais espiritualizada e etc., quando, na verdade, essas questões devem ser analisadas mais profundamente dentro de um conceito espiritual. Ou seja, é um conceito fixo dentro da Torá para uma questão do que a Torá fala. A Torá fala do quê? Ela fala de um Criador e ela fala de letras hebraicas. A letra hebraica em si é o único sistema que pode se usar para estudar a Torá, não é verdade? Não pode se usar outro sistema. Isso trouxe aí, a gente vai estar aprendendo tudo isso novamente, né? Vai ser muito legal, que vocês vão ter um curso completo. Não é um curso rápido, é um curso que demora anos, né? E as pessoas que já chegaram, elas já chegaram aqui com a gente já bem avançado, então as pessoas vão ter a chance de rever, aqueles que não viram, e também entender, né, como funciona essa letra Shin. Veja que legal. Então, a letra Shin, ela representa fogo. Isso é natural. A gente sabe também que ela também representa Gabriel, o arcanjo Gabriel. E, enfim, tem toda uma conotação do fogo. Então, ele viu uma sarça ardente, veja. Uma das formas da gente ver o Shin é a árvore sefirótica. A gente já explicou isso algumas vezes, mas para a gente seguir com as nossas explicações um pouco mais detalhadas para você, para não se perder o conceito, o Shin, ele representa, lógico, uma árvore sefirótica, assim como o Aleph, a gente viu também, representa a árvore sefilótica. O Shin, ele representa o quê? O fogo, tá vendo? A gente sabe disso, né? Então, veja, ele representa o fogo e ele representa o anjo Gabriel.
O Aleph, vamos aqui construindo, a gente está falando do fogo, mas vamos também ver a letra Aleph. E a gente viu, não é, que a letra Aleph, ela representa o ar, e é Rafael. Então, veja, vamos colocar aqui a letra Aleph. Isso tudo para a gente poder chegar à conclusão geral de tudo, tá, gente? A gente está falando de Shin, vamos dar um salto, e a gente sabe que cada uma dessas letras elas tem uma formatação. Agora, faltou, lógico, a letra Mem. A letra Mem, ela representa água. Vamos aqui também organizar na sua disposição na árvore sefirótica. Cada uma dessas árvores representa alguma coisa, veja. Elas têm um nível, né? O Rafael, o Mihael ao lado direito. O nosso Shin aqui, que é fogo, ele representa o lado esquerdo, e o Aleph representa a parte central ali, o arcanjo Rafael, que é o anjo da cura, e assim é que funciona. Aqui nós temos a árvore geral, temos 3 letras que participam dessa construção dessa letra, por isso ela tem uma formatação para ter valor 300, então veja, é usual aqui, não é, que a gente tenha os 3 patriarcas, por isso que o Eterno cita, né, eu serei eternamente o Deus de Abraão, etc., assim eu serei conhecido. Então, a primeira letra do lado direito, ela é uma construção, a gente chama ela de letra Vav. A letra Vav que representa ali Abraham. Então, veja, Vav representa Abraham. O lado esquerdo é representado pela letra Zain, que vai representar também ali o Itzhak, e a letra central, que é o Yud, que vai representar o Yaakov. Esse é. Aí, então, a gente sabe que a gente está falando também de 3 sefirotes, e reorganizando as letras, olha, a gente manipulando elas, inclinando, a gente forma aqui, ó, exatamente a letra, o Shin, tá vendo? Era essa composição que estava sendo feita. Pois bem, então ele vê o anjo, sabemos que quando há singularidade no anjo, ou seja, um anjo, é falado um anjo apareceu e etc., não se segue o nome do anjo, então a gente sabe que é a própria Shekhinah do Eterno que está fazendo uma conotação. Ninguém enxerga Shekhinah, não é verdade? Era uma simbologia, não é? Uma demonstração do que estava acontecendo através das meditações cabalísticas, ou seja, o Moshe, ele estava entrando em contato, veja, Moshe também não é alguém no nosso mundo, né? É uma metáfora, em contato com as letras hebraicas, então, entravam em contato com ele, então ele viu a sarça ardente, que é o Shin, que representa o quê? O lado esquerdo, representa o fogo e representa Gabriel, né? O Aleph, e a gente vai entender outra coisa aqui também, deixa eu primeiro dar essa explicação básica para vocês. O Aleph, ele também não é, de uma certa forma, uma construção exata de uma árvore sefirótica. Pois bem, vamos lá. Ele vai ser construído de 2 iodins, como a gente já viu anteriormente, até na aula sobre o cérebro, etc., um Vav, né? E outro iodim, veja, uma árvore sefirótica também, de uma forma mais organizada, onde a parte central ela não é, uma formatação maior do que geralmente as laterais, e as laterais são menores, porque as laterais têm 3 sefirotes de cada lado, enquanto vai dar 6, enquanto a parte central tem 4 sefirotes, e às vezes 5, quando tem a nossa sefirá virtual. Veja, então, estamos aqui montando com vocês e temos a letra Men, que é água, né? Então, pois bem, o Men, ele é um acidente, né? A gente chama assim, uma metamorfose da letra Rei, Kuf, Lamed, e a descida daquela perninha da letra Lamed, enfim. Então, tem toda essa construção aqui. A questão usual aqui que nós devemos entender é que essas 3 letras, elas representam, na verdade, linhas horizontais, elas são chamadas de letras mães dentro da árvore sefirótica, e a gente vai ter uma correspondência aqui, não é? Exatamente dessa ligação que a gente vai ter entre as horizontais, né? A gente tem linhas verticais na árvore sefirótica, e a gente tem linhas horizontais. Então, essas linhas que são
horizontais, não deixando de perceber que aqui nós temos 3 colunas, tá? Coluna esquerda, coluna central e coluna direita, mas agora a gente está dando uma visualizada aqui naquilo que chamamos de letra mãe. Veja, então, essas letras mães, elas fazem ligações verticais na própria árvore sefirótica, construindo pontes espirituais, né? Então, essas pontes espirituais, que são essas conexões entre esses mundos, elas trazem, então, essa configuração, veja, da gente poder entender metaforicamente, lógico, essas construções para que a gente possa já começar a definir aqui também o que a gente sempre explica para vocês, a nossa árvore sefirótica, lembrando, a gente não vai desenhar toda, mas somente as letras mães. As letras mães, como a gente pode ver, elas representam água, ar e fogo, são 4 elementos, fechando com o elemento terra, que é o nosso Malhut aqui, veja, uma simbologia, não é, dentro desses aspectos que a gente está falando. Então, vamos colocar aqui, gente, as letras no local. Essa primeira aula, não é, talvez ela se destaque da outra, porque a gente só está dando uma averiguada aqui com vocês, veja, e aí nós temos exatamente a letra Aleph aqui no meio. Por quê? Porque a letra Aleph, ela tem a configuração de ser ar, não é? O oxigênio em si. E sem oxigênio não há fogo de forma nenhuma, não é? É necessário ter o oxigênio, e o oxigênio ele precisa estar no fogo, senão o fogo se extingue. Agora, existe uma inimizade entre o fogo e a água. Um com o outro, um pode extinguir o outro. Muito fogo, pouca água, a água evapora e acaba, então, saindo do seu estado líquido, né, entrando no seu estado gasoso, enquanto a própria questão do fogo pode ser apagado pela água. Então, isso é uma metáfora para questões dentro dessa construção, veja. E aí eu tenho a própria palavra fogo, né, que é escrito como um eixo, Aleph Shin. Né? A gente tem uma aula aqui chamada Padarumá, a gente só vai dar uma abertura nela só para a gente poder... Padarumá, não, Padarumá é a aula, uma aula antiga que a gente tem aqui, a gente só vai dar uma olhada nela para a gente poder entender um pouquinho melhor do que a gente está falando. É vaca vermelha, na verdade. Pois bem, está aqui. Então, veja, a gente tem aqui, não é, uma construção metafórica desses... A palavra é realmente a Hareimot, vai estar envolvida a vaca vermelha aqui. Enfim, então a gente pega aqui e vê todo aquele segredo, né, que a gente viu antes, da palavra sod, que tem vinho, tem valor 70, que são, na verdade, os finais dessa palavra aqui, a Hareimot vai criar 16.1. Então a gente tem aqui, olha, exatamente as partes finais, né, Yud, aqui em verde, ó, Iain, que tem Gematria 70, veja, isso a gente já viu em vários fatores isso acontecendo, essa explicação da Torá, e temos o Aleph Mem Shin, tá vendo aqui exatamente, Aleph Mem Shin, ou Aleph Shin Mem, que são as letras mães, né? A gente viu que há um segredo, aqui a ligação que a gente fez lá com as sefirotes, ligamos aqui, só para a gente poder ter uma introdução melhor para vocês, ligamos Rohimá. Rohimá é exatamente, não é, a Sefirá inicial, Rohimá. Aqui entrou uma letrinha hebraica aqui. Aí está certo, ó, Rohimá, vamos botar aqui um pouquinho maior. A gente está construindo aqui com vocês justamente para vocês terem informações melhores, tá vendo? Para a gente entender o texto que a gente vai estudar já já. Isso se der tempo. Se não der tempo, a gente estuda amanhã, não tem problema nenhum. E dando uma partida melhor, não é, para o nosso entendimento lá daquele texto todo. E Biná, então o Shin
ele liga Rohimá e Biná. Usualmente, como a gente está vendo aqui, essas três linhas, né, a linha central eu não tenho aqui ainda, mas elas são ligadas, fogo, ar e água, nessas três colunas também. Mesmo tendo uma representação aqui, por enquanto, horizontal, né, de horizonte, as linhas estão deitadas, elas também representam essas colunas, como a gente vai ver. E temos, então, o Aleph aqui ligando Hesed e Gevurah. Então, veja, Hesed e Gevurah, elas são ligadas exatamente por esse sistema também chamado letra Aleph. Veja, é um sistema de ar, né? É lógico que usualmente não é... Nosso oxigênio aqui é um pequeno fragmento dessas forças espirituais, lógico. E agora nós temos, não é, um Mem, que representa a água ali, e esse Mem ele vai estar exatamente ligando o Netza e também ligando a Od, tá vendo? Netza e Od. Netza e Od. Veja, então, o que a gente está falando ali? Não é de uma sarça ardente, né? A gente está falando de Shin. O Shin era sarça ardente, ele representa esse número 300, esse numeral 300, né? E com esse numeral 300, ele tem todo um significado. Veja, 3 também, 3 patriarcas, 21, né? 90, que é a letra de Tzadik, 350, 50, o portal 50, enfim. A própria gematria dessa letra pode ter várias conotações de várias formas, né? É muito importante também saber isso. Veja, a gente está começando a entender o que Moshe viu. A gente viu lá que na gematria anterior da palavra Riné, não é? Deixa eu só voltar um pouquinho atrás aqui para a gente não atrapalhar. Veja, a palavra Emesha tem gematria 341, que são essas três letras, com mais 10 sefirot, 351, e aí 351 é a palavra Pará do Mar, né? Então, é aquela que nós chamamos de vaca vermelha, tá vendo? Que é o trabalho que se faz em Yom Kippur. Veja, a gente está falando sempre de árvore sefirótica. Essa aula foi construída para falar sobre sacrifício animal, que não existe sacrifício animal dentro da Torá, e que a gente está falando de árvore sefirótica, tá bom? Essa aula que a gente está montando agora, ela está construindo com vocês árvore sefirótica, e essa construção é muito importante de se entender. Pois bem, lá deu 345, a gente lembra isso na palavra Riné, uma forma de gematria. Foi até explicado, né, que se soma 1 mais 2, então o Aleph vale 1, mas o Beit não, vai valer 3. Aí, quando já chega no Gimel, já está valendo 6, porque soma 1 mais 2 do Beit, mais 3 do Gimel, e assim sucessivamente. Então, nesse nível de gematria, 305. E a gente vai entender por que eu fiz questão da gente fazer essa análise, que não vai estar no nosso estudo. Vamos ter outras coisas lá. A gente já está trazendo para vocês aqui todas as letras mães, guardem isso. Fogo, lado esquerdo, Gabriel. Aleph, parte central, Rafael, e Mem, Mihael. Cada uma representando um anjo dentro do seu aspecto. E assim também é nas suas ligações horizontais. São letras mães, envolvem mundos e mundos espirituais. Essa primeira organização da letra Aleph gera para mim a gematria de 26, que é o tetragrama sagrado. Então, veja, é uma forma que eu posso meditar na palavra Ivi, né? Então, eu tenho aqui 26, que é o tetragrama. Diferencialmente daqui, eu tenho a palavra Vi-Z, né? Mas não é. Essa palavra deve ser organizada, mas primeiro a gente vai pegar usualmente a gematria dela, que seria 6, mais 7, 13, mais 10, 23. Então, essa gematria de 23, ela tem a ver com o Shin de 4 paus, que vai chegar na época do Mashiach, não é? Ou seja, haverá uma dobradura na árvore sefirótica e surgirá uma quarta coluna. Veja, ficarão 2 colunas centrais, mais 2 colunas
E aí é quando vai surgir esse Shin. Veja, a gente voltando aqui à construção, esse Shin que é chamado de Shin de 4 paus. Esse Shin está definido na caixinha do... Aqui é só a forma que dá para a gente desenhar aqui. Não está tudo como tem que estar, não é? E esse Shin ele é definido naquela caixinha que é colocado na cabeça, não é? Exatamente ali, que é chamado tefilim. Tem um tefilim da cabeça, tefilim do braço, esse tefilim tem um Shin ali de 4 braços, que é quando o Mashiach vai chegar. Mashiach, quando vem, ele vem acompanhado, por isso que é falado ali, ó, ele vem com esse Shin de 4 braços, quer dizer, o Mashiach vem com mais esses 3 patriarcas, ou seja, Mashiach vem e conserta tudo. O Mashiach não vem fazer uma promessa, e o Mashiach não é como se imagina, não é alguém que vai ensinar a Torá. Cada um vai ter, então, a sua responsabilidade em relação ao Mashiach. Vimos aqui que essas 3 letras constroem a Torá e também ela é a letra que forma a palavra Ziv. Ziv é luz, né? Então, quando você faz aqui usualmente uma inversão das letras, é um tipo de descida de energia, e a gente deve ter muito cuidado com essa descida de energia para não descer, talvez, uma energia que vá causar um curto-circuito, e aí é o que acontece muito por aí, as pessoas querem descer muita energia e acaba queimando o quadro geral. Inclusive, é usual na nossa elétrica hoje, né, a nível de residencial, também industrial, seja lá como for, se tiver uma sobrecarga nos circuitos, os fios não estiverem preparados, disjuntores, os eletrodomésticos, então a gente tem um problema ali muito sério, pode ter um curto-circuito, queimar os fios, ter que refazer toda a questão, e vai dar trabalho, e às vezes não dá para consertar. Então, veja, era só uma ideia do que a gente queria construir aqui para chegar na letra Shin. Então, a sarça que ele viu é a letra Shin que é fogo, não é? Que representa Gabriel, dentro dessa letra Shin, que era essa construção da árvore sefirótica, veja, onde tinha dentro dela os patriarcas, a gente tinha ali exatamente uma questão de, não é, tá vendo algo totalmente diferente, que é usual para toda e qualquer pessoa em relação à questão da Torá, não é? Então, é preciso entender isso, né? É preciso a gente poder, então, compreender essa questão para que a gente possa realmente entender o assunto geral do que a gente vai discutir agora, tá bom? Então, aqui agora a gente parte para a segunda parte da aula, onde a gente vai estar agora falando de Rinê, Gematria 120, que é essa sarça que apareceu, que na verdade é o Shin, não é? Uma coisa que a gente não pode esquecer aqui é que foi 305, o Shin é 300, como a gente sabe, e sobrou 5. Né? Então, veja, o que ele viu? Ele viu 300, que é o Shin, e mais 5 que sobra ali, que são os 5 níveis da alma. Né? Os 5 níveis da alma, divididos Malhut e Nefesh, Zerampim. Aqui não tem algumas sefirotes, a gente está falando, né, só de parte, mas Zerampim são as 6 sefirotes. Erua, Neshama, aqui em Biná, Rayá e Eridá, aqui em Keter. Então, veja, Shin mais 5 níveis de alma, a gente está falando que Moshe ele não viu uma sarça ardente simples, mas ele viu toda uma construção daquilo que a Torá fala que são, não é, as árvores, a árvore hebraica. Então, diz aqui, ó, e um anjo apareceu-lhe na chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, eis a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Pois bem, aqui a gente está falando, então, usualmente, do que a gente falou acima. As 12 combinações de Havaiá e Erie foram mostradas a Moisés na tábua da lei, escrita em ambos os lados. Isso é o Shemot 32:15. A ideia aqui é que existia uma tábua metafórica. Essa tábua metafórica ela tem a ver com uma tábua de pedra
Essa tábua de pedra, ela era, como se diz, furada, ela era vazada, e como ela era vazada, ela tinha ali uma... Dentro dela que as letras ficavam flutuando, né? É uma metáfora ali, tem também uma metáfora que era uma pedra cúbica, e realmente tem todo um sentido isso quando a gente parte para Kabbalah. Não, no físico é uma coisa meio complexa de se entender. Como tudo é espiritual, tudo é uma amostragem, não é? Então a gente está falando dessas 12 combinações de Havaiá, repetindo para vocês, Havaiá é Yud Kei Vav Kei, e RE é o nome de 21, né? Gematria 21, que vão ter essas 12 combinações de cada lado. Vamos entender isso então. Ó, aqui ele traz agora a palavra Hazaku, né? Lá em cima a gente definiu essa gematria para 120, não é? Porque Het mais Ain, Het 8, Zain 7, Vav no final 6, a gente tem 20 com Kuf, que é 100, exatamente 120. Fazendo uma ligação agora, entendendo aqui com a palavra Hasne, né? O que a gente chamou de sarça, e agora a gente vendo aqui a gematria de 120 na palavra, onde ele fala aqui, Hazike, Vaimitsu El Tireu, Veal Ta'aretsu, Mi Feneihen Adonai Eloheiha Hu, Haroleha Amar, Lo Ireferra, Velo Iazeverra. Veja, então, seja forte, é a mensagem que o nosso querido Moshe manda para, no final, já, perto da morte dele, seja forte, não tenha medo, nem medo dele, pois eu sou Adonai, o Hashem, a quem marcha com você. Hashem não falhará, com você nenhum abandonará. Então, aqui a gente tem essa, né, essa questão de fortalecer Yehoshua, com as combinações de Havaiá, como foi descrito acima, e encorajá-lo da palavra Amitsu, não é? Que são as combinações de... Veja, as primeiras combinações são de Havaiá, ou seja, nós temos aqui que construir algo na similaridade do nome sagrado que vai ser fortalecido. Está lá, 12 formas, quer dizer, isso tem como eu trazer aqui para vocês, ou a gente trazer para a nossa aula, que seria como se eu meditasse 12 vezes no nome RE. Então, veja, eu posso meditar 12 vezes nesse nome e construir aqui, não é, uma ponte espiritual para fortalecer Yehoshua. Aqui eu devo entender que a gente está falando de níveis espirituais e que Yehoshua é a reencarnação de José e que é Yesod, né? A Lua. Na verdade, é o mais importante de todos os planetas. A gente fala planeta, nós não somos burro, né? A gente fala planeta pela questão, né, de falar a linguagem que o Zohar usa, mas é uma linguagem usual do Zohar. Nós sabemos que é tido que a Lua é uma Lua, né? Não é um planeta. Tudo bem? Aqui eu errei, deixa eu consertar aqui. Não satélite. Satélite, exato. Então é RE, então com A, aqui é Yud, Re, Vav, Re e não RE, tá bom? Então eu posso meditar 12 vezes nesse nome aqui, olha, da forma que é usual para a gente meditar. Então, eu estou trabalhando uma parte da nossa alma, agora sim eu posso meditar no nome RE, Aleph, Re, Yud, Re, não é? Então, a gente está mostrando uma formatação que a gente vai chegar a outras meditações. Vamos ver a questão de como essas meditações são construídas. Pois bem, chegamos aqui a essa conotação. Aqui a gente está fechando aquela tabelinha acima que a gente fez na aula de manhã, 21 vezes 10 mais 22 vezes 10, vai chegar da AT, 470, está na primeira aula, vocês podem ver lá. Chegamos aqui no Aleph Rei, Vav Rei, que é um nome que é proibido para promessas, que está ligado à palavra Tseva. Esse nome tem gematria 17 também, a palavra Tov, quando a gente escreve. Tem uma aula no nosso canal falando dessa palavra, veja, totalmente diferente do que se imagina. E aqui a gente tem Hazak 120 com a palavra Hassinê Sassardente. É só uma consideração.
A gente falou muito da palavra tseba na primeira aula, não é? E aqui só para trazer para vocês, a palavra tseba tem gematria 163 e ela representa os dedos indicadores da nossa mão. Tá vendo ali, ó, tseba 163. Vão ter outros nomes aí, ó, para o dedo, mas a gente vai ficar nesse atseva, ou seja, tem 2 atseva, lado direito e lado esquerdo. Usualmente, se a gente leva isso para a literalidade, fica um pouco difícil, né? A gente tem aqui também os 2 dedos indicadores, mostrando Rohimá, né? E o outro mostrando Gevurah. Então, quando a gente está falando dessas conotações que a gente acabou de falar acima, a gente não está falando simplesmente de dedos, né? É uma metáfora para esses nomes divinos. Seguindo aqui, então, com a aula, né? E a gente viu aqui que a gematria 26 do Havaiá, RE tem gematria 21, e a Tseva vai ter aqui, e vai ser a união, né? Lembrando que o nome Tov, né, que tem o Tet, que está dentro da lua ali, tem o Vav, né, e tem o Beit no final, que é Binah. Então, é uma ligação, essa palavra Tov, que tem, a gente tem a gematria 17 aqui, né, lá no nome, a Tseva, em geral, tem a gematria 163, como a gente viu. Se a gente soma 163, a gente tem, então, não 10, né? 163, 10. Ou pode ser 36 mais 1, 37, tem umas considerações a fazer. Agora, como eram os servos do faraó que estavam lá falando que era o dedo de Deus, eles não estavam chegando no nível de Rohimá, eles estavam chegando na mão esquerda em Gevurah do nível de feitiçaria que eles estavam, né? Muito importante também saber fazer essa construção. Por isso que a base da leitura da Torá, dentro dos seus níveis sefiróticos, são importantes. O entendimento geral da coisa é muito importante. Por quê? Quando você vê alguém falando de Torá, como a gente sempre usa, né, a gente tem que ver o nível de egóico que a pessoa está envolvida nesse estudo, como a pessoa é egocêntrica, se ela gosta de grandes, né? Geralmente, quem é muito egocêntrico gosta de grandes palcos. Eu não sei, eu sinceramente, eu não estou falando que eu sou melhor que ninguém, eu acho que eu não conseguiria fazer uma palestra com um público aberto assim, eu ficaria, morreria de vergonha, eu sou tímido, e eu não desejo isso para minha alma, eu prefiro aqui, eu no meu cantinho, ensinar a Torá bem quietinho, e eu não teria esse tipo de coragem, né? Só se tivesse que fazer mesmo, mas eu acho que isso acabaria gerando ali uma idolatria, né? Como a gente vê aí, muitos homens sendo idolatrados, às vezes pela forma de falar, pelas suas músicas, isso não é nada bom. Conclusão mística de tudo isso. Moisés buscava a reunião e a união final. Era o que ele queria fazer, né? Que seria completado na terra de Israel, os 10 níveis da santidade. Esse Israel não é o Israel físico, vale entender isso. Isso está na Mishnah Kelim, 1:6. Unificação completa, um único Deus e um único povo, segundo Samuel 7:23. A gente vai depois dar uma olhada no livro de Ishayahu, 66, o último capítulo. Se não me falha a memória aqui, a gente vai ver lá a conclusão final de tudo. Pois bem, a união dos opostos. A perfeição exige equilíbrio, ou seja, misericórdia e justiça. Misericórdia, geralmente, a palavra justiça na Torá não é justiça, é tzedaká. Ou seja, mesmo quando eu sou obrigado a fazer a justiça para se manter um equilíbrio, um assassino, ele tem que pagar o seu assassinato. Por quê? Porque ele tem que ir para a cadeia para pagar uma parte do seu tikkun, porque senão ele volta na outra vida, não passou por nada em relação àquele assassinato, então ele volta cheio de problemas para pagar. E isso acontece, porque tem muita gente que matam pessoas e ficam impunes. Na Torá existe uma questão que foi construída, uma vez, inclusive, esse debate vai surgir, não é o debate de Barcelona, um grande rabino ele começa a discutir com um judeu, Pablo Cristiani, que tinha se convertido ao judaísmo, e ele começa a indagar sobre o Talmud, sobre algumas questões da Torá, em relação por que no Talmud está escrito, se um homem
sacrificar o seu filho para Baal, ele tem que ser apedrejado. Isso aqui é dentro da lei ali, né, de talião e etc. A Torá não está falando disso, como a gente está vendo. Mas vamos partir para esse nível peixe. Então, e aí se ele mata 2, ele é apedrejado, mas aí se chega no terceiro, ele não é mais apedrejado. Ele falou, porque não tem mais nada o que fazer pelaquela alma. Então, a sentença, como a gente viu na aula anterior, ela é uma misericórdia para a sua vida. As pessoas correm da sentença. O que o Boré fala? Eles não aceitam as minhas sentenças, eles acham que eu estou errado. Eu, quando eu estou tratando com meus servos, eu trato como um pai, como um filho. Como que ele trata com um pai como um filho? Ele fala assim, olha, ele sabe que existe um sistema, esse sistema não é brincadeira, não é? Isso é uma questão de vida ou morte. Então, ele trata com o filho dele. Esses que são estudantes de Torá, Cabalá, é que ele trata mesmo. Qual é a ideia aqui? A ideia é do pelo. Lembra do pelo? A gente está estudando sobre cabelo e etc. É a questão do pelo. A questão do pelo, ela tem uma conotação não muito de acordo com o que nós imaginamos, mas ela tem a ver exatamente porque o pelo, ele é um tubo capilar, como a gente viu, feito de queratina, o mesmo material da unha, né? A gente está vendo lá as metáforas, e que a gente tem, não é? O Eterno tem com seus sábios, aqueles que são sábios e querem ser tzadik, porque a maioria das pessoas são Bioni, né? Nós somos considerados Bioni, não podemos, Deus me livre, né, querer chegar a um nível considerado, e os próprios sábios, eles não se consideravam grandes sábios, né? Então, a gente tem aqui, está tentando, esperando chegar aqui, ó, chegou. E a gente tem uma construção até legal, né, da epiderme, de como o pelo ele sai do corpo, existe toda uma irrigação sanguínea que não atinge, veja, não atinge, ó, o pelo, ele sai aqui de uma camada de gordura, né, e atravessa essas epidermes, etc. Então, é um pelo. O pelo é fino, e a ideia aqui é que o Boré, ele não pode deixar os seus servos com pelo, né? Existe, a gente sabe, existe a raspagem, tem hora que tem que deixar o pelo crescer, tem hora que tem que raspar o pelo. Então, os tribunais celestes, que já são preparados para isso, com o tzadik, eles vão fazer o quê? Ó? Eles vão botar a lupa lá, tá vendo? Ixi! E não pode achar um pelo na pele. A pele representa o quê? O ego. É a extensão do nosso ego, lembra? Então, eles botam... E se tiver um pelo? Tá vendo? Já era. É um juízo. Então, esse pelo ele tem que ser tratado. Como que vai ser tratado? Vem cá, Jamilton, meu irmão. Você é meu amor. Tadinho do Jamilton. Poxa, meu irmão. Ô, Jamilton, você não merecia passar por isso. Ô, meu querido. Você é uma pessoa especial. Uma obra do Eterno. Senta aqui. Poxa vida. O mundo está te atacando, né? Seria assim, geralmente, que as pessoas fazem, não é? Ou outra pessoa, enfim. Ah, Wesley, meu amigo, é mesmo. Caramba! Oh, meu Deus, o mal está te atacando. Dá 3 pulinhos lá na maré, joga... Sabe, não é nada disso. A coisa é espelhada de acordo com aquilo que você emite para cima. E não tem para onde escapar, não adianta. O que a gente pode se fazer é arrepender e deixar, não é, o pelo ser arrancado ou consertado. Agora, tem vezes que o pelo está encravado ali, está inflamado, né? Veja, é uma metáfora. Então, veja, misericórdia, Sedaká, justiça. Sedaká é tido como... justiça é tido como Sedaká, ou seja, essas implicações, tanto como a gente viu na aula anterior, de justiça para a nossa vida, ela vem de acordo com os concertos que nós temos que fazer. Então, é uma Sedaká do Eterno. E aí chega a nível de Da'at, conhecimento, né, que é perigoso esse conhecimento, porque o Da'at que nós vimos lá era do Erev Rav, que tem a mesma gematria de Da'at, né? Quando desconectado da humildade, né? Então, o conhecimento ele tem que gerar o quê? Humildade, medo dos céus. E a Terra de Israel é o palco final para a unificação cósmica, não é o Israel como nós entendemos, não é a Terra de Israel. Até porque
na terra de Israel. Se hoje chegasse a redenção, como entrariam lá 8 bilhões e 200 milhões de seres humanos? Me expliquem aí. Seria um pouco difícil.